sempre faço é agradecer. Né? A gente às vezes esquece do quanto nós temos para agradecer. Todos nós estamos respirando. Às vezes é tão difícil não conseguir respirar e a gente não precisa pedir isso em 5 vias, com carimbos. A gente recebe gratuitamente esse ar para respirar. Nós recebemos tanta coisa gratuitamente que a gente não precisa solicitar. E a gente às vezes esquece de agradecer. Como é bom poder agradecer o fato de estarmos respirando, de estarmos um domingo de manhã juntos, de podermos conversar sobre doutrina espírita, sobre a nossa vida, né? Então eu agradeço a vocês por terem vindo, agradeço ao convite, a Silvia que fez a indicação, mas começo com gratidão e convido a todos que nós possamos exercitar essa gratidão, reconhecer todos os dias quantas coisas boas nós temos para agradecer, quantas coisas nos são dadas pelo amor do Pai sem qualquer solicitação, né? E que a gente possa lembrar disso sempre. A prece de gratidão, ela é muito bem-vinda. Hoje eu tinha escolhido falar um pouquinho sobre a lei natural. A gente tem uma dificuldade de entender o que é essa história de lei divina ou lei natural, mas ela está nos cercando o tempo todo. Kardec, com a sua sabedoria e a sua curiosidade científica, a gente vai ter que sempre que lembrar que Kardec era um cientista e tinha essa curiosidade científica. Ele vai perguntar então para os espíritos: a lei natural, ela é semelhante a todas, para todos nós, e ela é eterna? E a resposta é: ela é tão eterna e tão rígida quanto o Criador. E o que é a lei natural? Nós podemos dividir a lei natural em 2 pontos, isso muito mais para que nós entendamos, não que ela é dividida de forma nenhuma. Mas existe a lei que rege os fenômenos da natureza. Nós sabemos, se vocês entrarem agora com a internet, então muito mais fácil, mas se a gente entrar hoje pela internet, eu sei qual horário o sol nasceu, que horário ele se põe. Existe uma lei regendo a física natural. Eu sei quando começa a estação. Quando é que começa? Agora termina o verão, vai começar primavera, verão, outono, inverno. Eu sei que dia começa, às vezes com segundos. Eu sei que horas a maré vai subir. Se vocês entrarem nisso na internet, tem tudo isso. Então existem leis que são rígidas, que estão sempre regendo a natureza. Mas existem leis também, a lei divina ou lei natural, para nos ensinar um pouquinho do lado moral. Essa lei natural moral, ela antecede a criação do direito ou do conceito de direito. Ela é muito superior às leis humanas. Ela é uma lei que cada um de nós pode entender. E Kardec então pergunta: mas onde é que está escrito? Como é que eu consigo saber onde me pautar pela lei natural? E a resposta é muito bonita, e a gente fica um pouco... Ela está escrito na consciência de cada um de nós. E aí, aquele grande mandamento de Deus: amai ao próximo como a ti mesmo, e a Deus sobre todas as coisas, começa a fazer sentido. E a lei natural, ela vai estar inscrita na nossa consciência. E eu vou começar a perceber que a lei natural vai me dizer como é que eu devo agir em relação aos meus irmãos, principalmente quando eu já sei o que eu não quero para mim. Então, amar ao próximo como a ti mesmo, e a lei natural vai ser basicamente a lei do não façais ao próximo o que não gostaria que fizessem a você. E eu preciso entender isso. A lei natural, então, ela está escrita na consciência de cada um. Kardec pergunta: mas eu consigo realizar a lei natural moral e a lei natural física com facilidade? E a resposta é não. Numa encarnação só seria impossível que eu entendesse tudo, que eu compreendesse tudo da natureza física e da natureza moral a qual nós estamos aqui expostos. Então isso dá uma tranquilidade. Eu falo: opa, eu não preciso sair correndo. Eu não preciso resolver tudo. Eu não preciso virar santo amanhã.
eu ainda tenho algumas dificuldades, porque eu ainda estou regido por muitas coisas que já aconteceram nessa minha encarnação e, claro, em encarnações passadas. Quando eu vou estudar essa lei moral, a reencarnação, inclusive, é uma das grandes dádivas que é dada pelo Pai, porque ela para de nos dar o conceito de condenação eterna. Eu começo a olhar e falar, pera um pouco, eu tenho um Pai tão amoroso que Ele não vai me condenar eternamente, Ele me dá a chance sempre de aprender. Assim como um professor amoroso, imagine se eu tivesse um professor extremamente rígido, que não me desse a chance nenhuma, que se eu fosse mal numa prova, ele já me reprovasse e me expulsasse da escola. A gente não tem isso. Então é interessante que a lei divina, ela vai ser principalmente regida pela lei do amor e todos os derivados dessa lei do amor. Derivados no sentido da lei da justiça, a lei da liberdade, a lei da igualdade, a lei que vai dizer sobre a caridade, e numa casa espírita a gente está sempre lembrando do mote espírita, que é fora da caridade não há salvação. Então essa lei natural, que é a lei do amor, principalmente regida pela lei do amor, ela precisa ser estudada, mas mais do que estudada, ela precisa ser vivida. Kardec pergunta aos espíritos, mas então muitos já vieram ensinar essa lei do amor? Eles dizem sim, muitos já ajudaram a humanidade a entender detalhes dessa lei. E ele faz uma pergunta como um bom cientista, ele fala, mas muitos desses talvez não tenham conseguido vislumbrar a lei do amor no seu completo e tenham inclusive dado umas deslizadas. E eles dizem sim, verdade. Alguns deslizaram por não entenderem a lei do amor por completo, mas já trouxeram alguma colaboração. Isso é importante, mas um motivo para ficar tranquilo. Eu também não preciso ser totalmente perfeito, e eu começo a entender que eu posso colaborar com um grãozinho. Mesmo que eu não me sinta perfeito, e é ótimo não se sentir perfeito, quem se sente perfeito provavelmente está vivendo no orgulho, mas eu posso colaborar. Mesmo que às vezes, e ele vai perguntar, mas não existem posições sociais que vão mudar essa lei moral? Ele diz, não interessa a sua posição social. Então se você me perguntar, mas eu faço tal coisa no trabalho, eu posso colaborar com a lei moral, com a lei do amor, com a lei divina? Pode. Exercendo com justiça a sua atividade, exercendo com amor. Mas a minha atividade às vezes é uma atividade muito simples. Se você exercer com amor, se você vivenciar com amor a sua atividade, quantos exemplos nós não temos de pessoas que mudaram a vida de outras? Eu costumo contar a história de um amigo que uma vez chegou chorando. Ele tinha 2 filhos, um filho muito bonito, que ele gostava muito, e um filho que tinha síndrome de Down, e ele tinha dificuldade de aceitar o filho. Ele mesmo contava que dificuldade. Um dia alguém bateu na porta da casa dele, ele atendeu e perguntaram, o senhor é pai do fulano de tal? Era o filho dele. Ele falou, senhor, né, o que aconteceu? A mulher o abraçou e falou, seu filho salvou a minha vida. Como? Meu filho tem um monte de dificuldades, né? Como é que ele salvou a sua vida? Ela falou, eu estava pensando em me matar. E eu estava preparada para me matar. E aí chegou um rapaz muito simpático, com uma rosa, e me deu a rosa. E sentou comigo, e falou de um monte de coisa bonita. E naquele momento eu mudei o meu desejo. E eu comecei a ver que a vida era bonita. Então eu não tenho como agradecer o seu filho. O seu filho é um ser iluminado. E naquele dia ele percebeu o quão iluminado era o filho. E que o filho não tinha dificuldade, não, a dificuldade era dele, ele foi pedir desculpas para o filho. Então a gente não percebe, às vezes, as pessoas que vêm, e a gente tem um julgamento, e a lei divina pede que não se julgue, o amor não é julgamento. Eu conto para todo mundo, e faço questão de contar em todo lugar que eu vou, a história da Marisa. Marisa foi minha primeira paciente na vida. Marisa tinha a minha idade, nós tínhamos 20 anos na época e eu tinha que acompanhar a Marisa. Marisa era uma moça bonita, com um sorriso lindo, mas que tinha uma doença muito grave e que não ia sobreviver, ela tinha a minha idade. Ela tinha um prontuário desse tamanho, eu tive que ler todo o prontuário e eu cheguei no dia seguinte
para falar com a Marisa com cara de enterro, né? Então eu cheguei e falei, bom dia. Ela falou, nossa, você está com algum problema? Você está precisando de ajuda? Senta, vamos conversar, né? Eu falei, mas Marisa, não, né? Não, porque... Eu falei, mas você não sente dor? Ela falou, sinto, mas e aí, qual que é o problema? Eu estou bem. O que você vai fazer agora? Não sei, por quê? Pega a cadeira de rodas, tem um padre que passou aqui, deixou um monte de mensagens, eu vou entregar para as pessoas que estão no hospital, elas não precisam sofrer tanto. Aí no dia seguinte eu cheguei e ela falou, nossa, você está melhorzinho hoje, né? Melhorou. Eu falei, poxa, pega lá a cadeira de rodas. Eu falei, o padre passou de novo. Ela falou, não, foi um cara do centro espírita. Eu falei, mas você não era católico? Ela falou, eu não, se a mensagem for boa, eu entrego. E nós passamos um mês entregando mensagem, até o dia que eu cheguei lá e a Marisa não estava mais. E aí algumas pessoas vão dizer, nossa, essa pessoa veio para pagar alguma coisa? Não, essa pessoa veio para dar um exemplo absurdo de que não é necessário bater pezinho quando a gente está sofrendo. Ela me deu um exemplo incrível de vida. Eu sempre me lembro da Marisa. Me lembro, isso já são mais de 30 anos, e eu lembro da Marisa quase todo dia, quando eu tenho essa dificuldade, quando dá vontade de bater o pezinho, de ser mimadinho e falar, eu quero do meu jeito. E é isso que a lei natural vai nos ensinar. Kardec pergunta então, mas muitas dessas pessoas que falaram sobre a lei natural não conseguiram vivenciá-la no completo. E a resposta é sim, muito difícil, muito difícil. Mas é claro que o exemplo é mais importante do que a fala. É claro que no dia a dia que é importante, na forma como eu ajo com as pessoas. Não adianta eu vir ao centro espírita ou eu ir para uma comunidade religiosa qualquer, bater no meu peito, cantar, fazer tudo bonito, chegar em casa e chutar o cachorro. E brigar com as pessoas, e ser irracível. Tem, inclusive, no Evangelho tem alguns textos sobre isso, sobre o homem de bem, como agir. Não adianta nada só bater no peito e ser extremamente irracível quando eu vou para o meu ambiente. E Kardec continua pesquisando sobre isso, da forma que ele sempre fez, científica. E ele vai perguntar então, e qual será, já que o exemplo é mais importante, qual o nosso melhor exemplo? E a resposta é, o seu melhor exemplo é Jesus. Jesus veio mostrar como eu devo agir diante da lei natural. Mas lembrem, eu estou falando de Kardec, um cientista. Qual a próxima pergunta que ele faz? Mas Jesus só veio há 2000 anos, e antes de Jesus? A lei já existia? Isso está no livro dos Espíritos. E a resposta é, já existia sim. E como é que as pessoas podiam acessar essa lei divina ou lei natural? E ele responde uma coisa que é interessantíssima, que hoje está entrando na moda, que é meditando. Existe um grande sábio que disse que orar é contar para Deus o que eu estou pensando nesse momento, quer seja pedir, quer seja agradecer. Mas meditar é dar a oportunidade para que Deus me conte alguma coisa e me dê respostas. E a gente às vezes esquece disso. A gente vai no dia a dia e esquece que eu meditando eu consigo sentir melhor e perceber melhor a lei natural. Kardec vai então fazendo mais perguntas. Se ela já existia antes de Jesus, as outras religiões também têm fundamento na lei moral? E a resposta é sim. A maioria das religiões, e isso está escrito, se todos nós aprendermos e formos estudar de coração aberto, a maioria das religiões vai nos dar um fundamento moral. Não existe religião que pregue matar, ao contrário, todas elas vão pregar não matar, todas elas vão pregar regras de convivência, mas eu posso aprender com elas. Mas Jesus é um grande exemplo de vida. A gente fica muito preocupado com a morte de Jesus. Vejo muita gente falando da cruz, etc. Mas a vida é muito importante. O que ele nos contou da vida, de como vivenciar a lei natural. Eu não preciso me preocupar com a morte, inclusive, porque esse é um estágio pelo qual todos nós vamos passar. Ai, mas você falou morte, não era passagem? Sim, é uma passagem, mas a gente sabe que as palavras não são importantes. Então a lei divina, ou lei natural, ela vai estar em todos os fundamentos religiosos.
E a gente precisa tomar muito cuidado para não cair. A gente estava conversando aqui antes, eu estava conversando com Marcelo, eu te chamei de Márcio, com o Marcelo, e uma das grandes coisas que a gente não entende no nosso dia a dia é uma das obsessões que Kardec colocou como uma das mais difíceis. Ele contou de 3 obsessões, 3 tipos de obsessão. Uma obsessão que é a simples, essa eu acho linda, porque ela é honesta. É o cara que chega para você e fala, eu quero te passar uma rasteira. Eu falo, ótimo, que bom, você é honesto, é fácil. Aí tem a outra que a gente não vai falar hoje, que é a possessão, mas tem uma que a gente não percebe no dia a dia, que é a fascinação. E como é que se dá a fascinação? Eu vou chegar para o Edson e falar, Edson, você não precisa ir lá no centro espírita, não, você é muito melhor que as pessoas que estão lá. E aí o Edson vai dar aquele sorrisinho. Aí eu falo, não, Edson, você é muito melhor. Para que você vai ficar escutando palestra? Você já sabe tudo, não precisa. Você é o máximo. E o ego vai enchendo. Isso, gente, a gente não percebe, mas no dia a dia acontece. No dia a dia acontece com aquele cara que está lá no boteco e vai falar, vem cá tomar essa cachaça aqui comigo, porque você é muito legal, vai ser bom para você. Vem usar essa droga aqui. E Kardec pergunta, inclusive, nesse capítulo, sobre os vícios. E ele vai perguntar, mas a pessoa às vezes tem um arrastamento, essa é a palavra usada por Kardec, tem um arrastamento irresistível ao vício. E aí a resposta dos espíritos é muito incisiva. Arrastamento sim, meu irmão, mas nunca irresistível. Não, eu posso resistir. Mas é difícil resistir porque geralmente eu sou levado ao vício pela fascinação. Pela coisa de você é melhor. Olha, você vai ser feliz. Olha que bonito, que você é melhor que os outros. E uma coisa que acontece muito, quando nós não entendemos a lei natural, e que acontece muito, inclusive na nossa infância aqui, na encarnação, é muito comum, é nós desrespeitarmos a lei e ao mesmo tempo acharmos um culpado externo. Eu lembro muito do meu filho quando era pequeno, que ele era muito engraçadinho, assim, muito simpático. Aí um dia ele deixou uma xícara em cima do sofá e a xícara caiu. Ah, Rodrigo, você deixou a xícara. Ninguém me avisou que ela poderia cair. Ou seja, você não conhece a lei da física. Então, é óbvio, por que às vezes na casa espírita a gente não vê uma multidão enorme? Porque no Espiritismo a gente vai pregar que cada um de nós é responsável pelo seu próprio aprendizado. Às vezes é mais fácil, quando eu estou na infância do meu aprendizado, querer que alguém resolva para mim. Por que às vezes eu vejo lugares cheios de gente com as pessoas dizendo, venha a mim que eu resolvo a sua vida? Porque é muito difícil ter responsabilidade. E aqui vamos falar da etimologia dessa palavra, ou seja, o que ela significa. A gente confunde muito palavras. Responsabilidade é a habilidade de responder às coisas que acontecem. Não é culpa. E a gente tem mania de achar que tem que ser culpado por tudo. Culpa é um dos sentimentos que mais nos paralisa. Vocês já viram alguém que fica se batendo com chicote, falando, eu errei. Ajuda alguém? Não, além de tudo atrapalha, porque geralmente atrapalha o ambiente, no mínimo. Então se sentir culpado, se sentir paralisado, não auxilia ninguém. Mas eu posso passar a exercitar como um adulto, um espírito que evoluiu a ponto de aprender que eu não preciso colocar a culpa nos outros. Eu posso passar a exercitar a responsabilidade, a habilidade de responder. E aí tem uma coisa que às vezes a gente não entende, que é o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é decidir o que eu quero que aconteça na hora que aconteça, porque a gente ia fazer muita besteira. Tem um livro do Monteiro Lobato, que a Emília acha um absurdo que as melancias nasçam no chão e ela põe uma melancia na árvore, até que a melancia cai na cabeça dela, ela percebeu que ela tinha que ter humildade de saber que era muito melhor do jeito que estava.
né? Então eu também preciso entender que o livre-arbítrio não é decidir o que vai acontecer no meu entorno, é decidir como eu vou responder, é decidir como eu vou agir com aquilo que está me acontecendo. Eu posso agir como a Marisa, que tinha muita dor, mas ela falava: eu tenho dor, e aí, qual que é o problema? Já não está escrito que eu tenho dor? Você precisa escrever que eu tenho dor? Já escreve aí que eu tenho dor e vamos levar as mensagens para as pessoas. Ou eu posso dizer: ó, quebrei a minha uninha, ó, que depressão, a vida não vale a pena, minha uninha está quebrada. Eu posso escolher, e aí está o livre-arbítrio. Eu posso escolher como reagir e ser responsável pela minha vida, não mais colocando no outro a culpa. Eu posso dizer que se eu usei drogas é porque eu usei, porque afinal eu nunca vi droga pulando na boca de ninguém. Vocês já viram cachaça pulando na boca? Já entrou cachaça pela sua boca assim, voando? Né? Eu pelo menos não vejo. Então eu sou responsável por ter ingerido. Eu sou o responsável. E aí quando eu tenho isso em mim, eu tenho mais força para mudar. Porque eu não sou mais vítima de nada. Se nós formos aprender e olhar, já que nós já reencarnamos diversas vezes, nós não somos vítimas de nada. Nós estamos em aprendizado e o Pai, com sua amorosidade, nos dá o direito de aprendermos. É isso que nós estamos aqui fazendo. Ah, mas outro dia eu fui no centro espírita e alguém na palestra disse que nós vivemos num mundo de provas e expiações. Então eu estou aqui para sofrer. Não é isso que está escrito. O que é prova? Eu sou professor. No final do semestre, eu vou pedir que meu aluno me mostre que ele sabe. Isso é uma prova. Olha que maravilha. Não foi por isso que você tirou um diploma, Edson? Que você passou nas provas? Né? Então que bom. Eu vou ser convidado a mostrar que eu aprendi. E o que são expiações? Expiações não significa ficar batendo com um chicote. Significa que ao reconhecer que eu prejudiquei alguém, que eu fiz alguma coisa que não era dentro da lei divina, eu tenho nessa encarnação, nesse planeta, mundo de provas e expiações, a oportunidade de mudar isso. Uau! Olha que legal, deixa de ser um mundo que eu vim para sofrer, chega um mundo em que eu posso mostrar que eu aprendi alguma coisa, algumas coisas não aprendi, outras não aprendi, e que eu posso modificar. Talvez nós não percebamos, mas o mais difícil não é perceber que nós sofremos uma injustiça. A coisa mais pesada é o dia que você percebe que você cometeu a injustiça. E aí sim é difícil sair desse clima em que você se percebe o propagador da injustiça. E é nisso que nós precisamos também nos trabalhar. Olhar para isso, porque se eu começar a achar que eu cometi erros, e eu cometi. Se alguém aqui não cometeu, levante a mão, por favor, a gente vai estudar o caso. Porque eu cometi vários. Provavelmente não cometei alguns ainda, exatamente como todos nós, nessa condição de encarnado. Mas, quando eu percebo que cometi, é importante que eu possa expiar os meus erros. Não adianta nada ficar gritando e batendo no meu peito: ó, eu pequei, ó, meia culpa. Ou eu ficar me se viciando ou me causando dor por causa disso. Não ajuda ninguém. Você já foi ajudado por alguém que está com um chicotinho se batendo? Não. O que eu posso fazer é modificar isso. É agir. Mesmo que sejam coisas pequenas. A gente às vezes fica nessa posição de: ó, eu cometi coisas que não foram corretas, e aí eu paraliso a minha vida. Tudo que eu não posso fazer é isso. A partir do momento que eu reconheço que errei, e eu errei com certeza, eu vou tentar corrigir esse erro. Não repetir o erro. Tentar ser mais correto. Aí sim. Às vezes eu não tenho a oportunidade de ser correto com a mesma pessoa a quem eu ofendi. Então o que eu passo é ser correto com os outros. Lembrando dessa lei divina que é a lei do amor. Que não tem nada a ver com as nossas leis do direito.
as leis do direito, elas estão muito mais nos defendendo uns dos outros. A lei do amor, ela vai muito acima. E aí tem um ponto em que Kardec pergunta, mas então, se eu não fizer o mal, já é bom, né? Se eu não fizer o mal, já está tudo bem. E a resposta é não. Você recebeu uma encarnação, e vejam, a encarnação não é um castigo, é um presente. Tanto é que a gente brinca que eu estou vivendo o presente. E é o presente da encarnação. Estar aqui é um presente. Se eu recebi uma encarnação, é para que eu possa modificar essas coisas. Para que eu possa entender onde é que eu vou precisar me aperfeiçoar. O que a gente tem dificuldade, às vezes, de entender, é que eu estou nesse momento tendo um desafio, um caminho, e você está tendo outro. Nós não estamos todos no mesmo desafio, no mesmo caminho. Os meus são diferentes, os do Marcelo são outros. E aí, isso às vezes nos faz julgar um pouco os outros. E a lei divina vai dar, principalmente para cada um de nós, essa tranquilidade de não precisarmos mais julgar os outros. Porque todos nós já passamos, graças à encarnação e às múltiplas oportunidades que já tivemos e que vamos ter, todos nós já tivemos oportunidade de nos aperfeiçoar e todos nós já tivemos algumas quedas. Lembrando um pouco, quando Kardec pergunta então se antes de Jesus já existia a lei moral, e a resposta é sim, Jesus é o nosso grande exemplo, as outras religiões vão nos contar muita coisa. Há um religioso muçulmano, e a gente às vezes não entende direito, porque nós estamos distantes da religião muçulmana, chamado Rumi, do século XIII. Ele tem uma frase maravilhosa, e que diz, ele falava por poemas, entre o fazer totalmente errado a um enorme campo florido. Nós nos encontraremos lá. Ou seja, nós estamos aprendendo. Ele está nos contando isso. Nós vamos ter sempre a oportunidade de aprender. E aí nós vamos ter que lidar um pouquinho com a convivência. Eu não sei exatamente, tenho estudado bastante, o motivo de estarmos encarnados. Cada um de nós provavelmente tem motivos diferentes. Mas um deles que é claro é: nós estamos aqui para convivermos. Você consegue produzir toda a água que você gasta? Não. Você consegue produzir a eletricidade? Desculpe apontar, minha mãe dizia que era falta de educação, mas né? Você consegue produzir a eletricidade que você precisa, que você gasta? A senhora, não vou apontar, estou tentando, segura, do lado italiano. A senhora consegue produzir toda a comida que a senhora usa durante a semana? É a senhora que produz tudo? A senhora faz, mas a senhora não produz. Não. Então nós estamos aqui para aprendermos com os outros. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso da companhia energética para produzir luz para a minha casa, senão eu vou estar sem luz. Eu preciso da companhia de água, eu preciso de pessoas que coordenem isso, eu preciso das pessoas que plantam. E aí eu começo a perceber que maravilha. Por quê? Quando eu preciso, eu vou aprender coisinhas básicas. Por exemplo, por favor. Tenta agir sem falar por favor em alguns lugares para ver. Você precisa dos outros. Eu começo a aprender que eu devo exercitar a civilidade, que eu devo aprender a usar o por favor, com licença, obrigado. Isso vai burilando o meu espírito. Porque se eu ficar no plano espiritual, e nós temos exemplos disso na Gênesis, isso é estudado, eu posso ficar lá sem fazer nada. Brincando, e tem inclusive os espíritos ovoides escritos na Gênesis. Mas aqui, tenta ficar sem conviver com ninguém. Tenta ficar sem pedir um por favor de vez em quando. Você não vai ter comida, não vai ter água, não vai ter eletricidade, né? Então a gente precisa, isso baixa um pouquinho a nossa crista, né? Baixa um pouquinho aquele orgulho em que quando eu percebo que eu vou precisar dos outros. Kardec então vai perguntar, mas a lei divina, ela vai nos ensinar o que é o bem e o mal? Sim. E eu vou percebendo
quais são as coisas boas e quais são as coisas ruins, pela minha consciência. E como é que eu percebo isso? Se a tua atitude foi benéfica para você e para os outros, você vai ficar tão bem. Você mesmo percebe. Você percebe pelo resultado em você. Se a tua atitude causou em você palpitação, dor no peito, se ela causou em você aquela sensação de, ah, meu Deus, eu errei, reveja. Porque provavelmente você fez alguma coisa que não estava dentro do que você acha correto, do que a sua consciência diz. Eu costumo brincar que quando a gente faz coisas agressivas, por exemplo, e a gente às vezes fala, mas eu não sou agressivo. Daí a pessoa sai daqui, na primeira vez que alguém passou na frente do carro, sai gritando, xingando, né? E você fala, uau, opa, não era esse que era o não agressivo? E aí quando a gente faz isso, o mínimo que acontece é que você fica fedido, porque você sua quando você fica com raiva, né? E no máximo você infarta. Pode, você tem desde ficar fedido até não infartar, mas é uma escolha sua. Quando você percebe que você está ficando fedido, pensa se você está agindo certo. Quando você percebe que seu estômago não está bom e que você está tendo gastrite, será que você está agindo certo com as pessoas? Será que você está agindo certo com você? Lembra que Jesus, ao ser perguntado qual o maior mandamento, ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Será que você está se amando o suficiente? Porque senão você está fazendo uma porcaria com o próximo. Se você não fizer bem com você, você vai amar o próximo como a ti mesmo, você vai fazer cada coisa com o próximo que não vai ser bom. Você vai ficar no mínimo fedido, como eu já expliquei. E aí vem a história da compaixão, que não está nesse capítulo, mas que a gente às vezes não entende as palavras. Como eu disse, responsabilidade não é culpa. Responsabilidade é a habilidade de responder e usar meu livre-arbítrio. Compaixão não é dom. A gente confunde compaixão com ó, coitadinho, né? E aí tem gente que ainda fala, eu falei ó, coitadinho, já não precisa fazer mais nada, vira de costas, né? E fala ó, coitadinho, que bom, tá feito o negócio, já fui caridoso, que eu falei ó, coitadinho. Compaixão significa algo muito maior e vem do verbo compasso. Lembram na escola que a gente tinha um compasso, era um negócio de duas pernas que a gente abria para fazer círculozinhos, para medir ângulo? Por que se chama compasso aqui? Porque as duas perninhas estão juntas. Então, ser compassivo e usar da compaixão é reconhecer que o outro é digno de caminhar ao meu lado, dando passos comigo em compasso. O outro não é melhor que eu, não é pior que eu. Ele não vai andar na minha frente, ele não vai andar atrás de mim. Ele é digno de caminhar ao meu lado. Isso é ser compassivo. E eu preciso exercitar a compaixão. Não adianta eu me achar superior aos outros. Lembram daquele texto que os espíritos contam para Kardec sobre o valor do óbolo da viúva? Que era aquela mulher que tinha muito pouco e ela dava muito pouquinho, porque era o que ela tinha. Era tudo que ela tinha, ela dava um pouco do que ela tinha para as pessoas que precisavam mais do que ela. E aí os espíritos vão dizer, isso sim é caridade. Dar o que você não precisa mais, não tem nada de caridade. Muitas vezes, inclusive, é se livrar do problema, né? Mas o óbolo da viúva, sim. Então, compaixão é saber que o outro é digno de andar ao meu lado. Perceber que o meu irmão é meu irmão. Não é meu chefe, não é meu inferior. E não é porque nesse momento ele passa por dificuldades e eu não, que eu estou melhor do que ele, porque eu já passei e talvez ainda passe por algumas dificuldades. É reconhecer que ele é digno de estar ao meu lado. E compaixão tem algumas características que são importantes e que a gente esquece. Uma das características da compaixão, e eu estou falando agora não de espiritismo, mas de ciência, uma das características, e que é muito espiritismo, desculpem, mas é, uma das características da compaixão é gentileza. Se eu reconheço que o outro é digno de caminhar ao meu lado, não me interessa qual a dificuldade que ele tenha, e vou ficar caminhando ao meu lado, eu tenho que ser gentil com ele. Mas lembrem-se que a gente fala de compaixão, mas eu também preciso lembrar,
amar a Deus sobre todas as coisas e próximo como a ti mesmo. Eu estou sendo generoso e eu estou sendo cordial comigo? Quantas pessoas a gente conhece que até são cordiais e educadas com os outros, mas consigo guardam os piores xingamentos pelas menores coisas, não admitem o menor erro e adoram esconder os erros, o que é pior. Geralmente essas pessoas escondem porque eles têm medo que os outros vejam. Quando alguém vê, então, nossa, tchau, tchau, tchau. Então eu preciso pensar se eu sou capaz de ser gentil comigo mesmo, para que eu aprenda a ser gentil com meu irmão, que vai caminhar ao meu lado. Então, gentileza e autogentileza. Eu preciso olhar para mim e ser educado comigo também. Por que não? Por que não? A segunda característica de compaixão é o senso de humanidade. Meu irmão, você está passando por uma coisa difícil? Faz parte da nossa encarnação. Nós somos humanos, é isso que nós somos. Olha que delícia. Porque eu posso dizer, estamos aqui para aprender. Você não veio aqui para mostrar a sua perfeição. Você veio aqui para aprender comigo. Nós vamos caminhar lado a lado. E eu posso ter também um senso de auto-humanidade. Eu vou perceber que de vez em quando eu vou errar. Vão ter várias coisas. Não sei se já aconteceu com vocês, comigo às vezes acontece, de eu querer fazer o melhor, fazer uma porcaria, o resultado ser horrível. Já aconteceu com algum de vocês? Porque comigo às vezes acontece. Tinha uma intenção super boa, tal, e o negócio dá uma desandada, e aí eu percebo, eu sou humano. Você é humano. E a nossa relação é a relação de seres humanos. Eu não sou superior, eu não sou inferior. Eu sou só humano. E você também. Então isso fica mais simples. Porque eu vou olhar o meu irmão sabendo que ele vai de vez em quando escorregar, mas que eu também. E aí menos peso. Eu não tenho mais aquela obrigação de ficar mostrando perfeição, porque isso geralmente é uma farsa. É uma máscara de perfeição que eu visto. E eu preciso pensar que máscara eu estou vestindo, e se eu preciso dessa máscara para me proteger. Então eu também vou lembrar do senso de humanidade. Eu sou humano. Você é humano. Que bom. Nós somos dignos de caminharmos lado a lado. E a terceira coisa da compaixão, a terceira característica que a ciência coloca é: hoje é hoje. Viva o presente. Isso vai me dizer que eu posso perdoar um monte de coisa. Olha que lindo! Não me interessa se na semana passada tal pessoa me fez alguma coisa que me fez doer. Não me interessa se eu fiz. Hoje é diferente e eu não preciso trazer esse sofrimento novamente para mim. Ou eu não preciso levar o sofrimento novamente para o outro. Ou eu posso te ver de uma forma diferente porque você é digno de andar ao meu lado. E eu posso olhar e falar, que bom, olha, na semana passada você disse alguma coisa que me magoou um pouco. Eu queria te contar que me magoou. Eu não sei se essa foi a intenção, mas eu queria te contar. Mas hoje você é outra pessoa. Você é diferente, eu sou diferente. Então eu posso viver hoje. Não traga para hoje o que aconteceu no passado. Doeu, deixa lá. Porque senão, daqui a pouco a gente vai ter papo de hiena. Já viram papo de hiena? Um chega e fala assim, em 1978 eu sofri muito. Eu falo, não, em 82 eu passei por uma coisa horrível. Horrível. Né? Eu sou o máximo do sofrimento. Não, isso é papo de hiena. Né? Disputar sofrimento. E nada está acontecendo agora. É uma ilusão. Você está iludido do que você está sofrendo, e sofrendo à toa, o que é pior. No mínimo você vai ficar fedido, o que é ruim para a coletividade. No mínimo você vai ficar fedido. Você está sofrendo e aí alguém fala assim, mas está acontecendo agora? Não, foi em 1978. Meu Deus, eu não lembro nem quando foi em 78. E você ainda está trazendo para o seu dia a dia. Ai, mas me magoou muito. Se magoou, larga lá, criatura. Solta, desapega. Não dá para ficar vivendo isso. E aí eu queria, para encerrar, lembrar de um trecho do Evangelho, que não está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas que está no Evangelho de Jesus e que é muito bonito, que é muito mal interpretado. É quando Jesus vai até o poço de Genezaré e encontra lá uma mulher
E ele pede então, por favor, me dê água. E ela diz para ele, eu não posso, eu sou samaritana. Naquela época os samaritanos eram considerados cidadãos de segunda categoria. Então ela diz, você é um nazareno, eu sou samaritana, eu não posso te dar água porque eu sou inferior. E aí Jesus, na sua sabedoria, diz, por favor, me dê água, eu tenho sede. Ela diz, eu não posso, eu já fui casada com vários homens, já tive vários homens, eu não sou digna. Ele diz, por favor, me dê água. Ela diz, não, eu não posso, porque eu estou aqui, eu não estou limpa, eu não lavei as mãos como pregam as leis judaicas. E ele diz, por favor, me dê água, eu tenho sede. E ela dá água. E aí ele diz, vá minha irmã, e não peques mais. E muita gente critica e acha, não, é porque ela não vai mais fazer aquilo que ela falou, que ela teve vários homens. Não. Porque o grande pecado, se nós formos perceber, é nós não percebermos que nós somos dignos de caminhar ao lado uns dos outros. Quando ela diz, eu não vou te dar água porque eu sou samaritana, ela se coloca abaixo dos outros. Quando ela diz, eu não vou te dar água porque eu tive vários relacionamentos, ela se coloca abaixo dos outros. E todos nós somos portadores de uma centelha de Deus. Quando eu não respeito essa centelha de Deus em mim, e quando eu não respeito essa centelha de Deus no próximo, eu estou pecando. Quando eu não respeito que em mim há algo de Deus, há algo bonito, há uma energia bonita. Quando eu atento contra a minha própria vida, ou quando eu me faço deprimido porque eu errei, e eu não percebo essa centelha de Deus, eu estou pecando. Quando eu não percebo a centelha de Deus no outro, mesmo que o outro, e aí eu tinha um colega quando eu estudava doutrina espírita lá atrás, há 20 anos, um dia ele virou para mim e falou, cara, esse negócio de amar o próximo é muito bom se o próximo tiver a 10 mil quilômetros de distância. O cara está na Índia, eu consigo amar, que é uma beleza. Mas, poxa, esse cara que está do meu lado em casa, às vezes dá um trabalho. Né? Se precisar fazer campanha para a China, eu faço numa boa. Mas em casa é que está o lance. Quando eu reconheço que há uma centelha divina em mim, e eu respeito essa centelha. Quando eu reconheço que é uma centelha divina no meu irmão, e eu respeito essa centelha. Em que irmão? Todos. Há experiências que a gente passa, eu passei por uma experiência que foi muito, para mim, esclarecedora. Um dia eu fui convidado para ir conhecer uma prisão de homens, tinham 3 mil homens. E eu me lembro que eu nunca tinha entrado numa prisão, eu fui convidado pelo diretor, que era meu amigo, ele falou, eu estou fazendo um trabalho lá interessante, venha conhecer. Eu falei, ok, né? Saí de casa, beijei meus filhos, fui para a prisão. Vamos ver. E achei que lá ia encontrar pessoas muito diferentes, meio assim, programa do Ratinho, né? Falei, olha, que dificuldade. E aí esse meu amigo, que era o diretor da prisão, fazendo um projeto lindo dentro da prisão, ele andava de skate na prisão. Andava de skate, ajudou as pessoas a plantarem. E ele foi me apresentando as pessoas. E sabe o que eu descobri na prisão? Gente igualzinha a mim, que queria ser feliz, que queria ter seu espaço no mundo. Gente que me contou histórias bonitas. Gente que me contou que tinha feito coisas ruins, mas estava arrependida. Um que me abraçou muito e falou, eu estou saindo hoje, eu fiz muita coisa ruim, mas eu vou mudar. Porque aquele moço, que era o diretor da prisão, um dia me disse, você pode estudar e pode mudar, e eu acreditei nele, e eu vou mudar, eu já tenho emprego. Olha que maravilha! E foi e abraçou o diretor da prisão. E a gente fica só achando que lá estão as piores pessoas do mundo. Não, eram gente igualzinho a mim, igualzinho a vocês, que queria ser feliz, que em alguns momentos pegou um caminho que talvez não fosse o ideal, mas que eram muito parecidos. E eu tive que elogiar esse rapaz e dizer, nossa, que bom que você está. E ele saiu muito feliz. Então, em quem que eu vou reconhecer a centelha de Deus? Em todo mundo. Mesmo naquele que aparentemente comete erros que são difíceis. E eu vou reconhecer essa centelha, porque senão eu vou estar pecando. Eu vou ter que reconhecer a centelha de Deus, inclusive nas pessoas que às vezes estão tendo atitudes que eu não gosto. Mas eles são humanos. Eu às vezes preciso perguntar, como é que eu agiria no lugar deles? Eu nunca vesti o sandália deles para saber qual foi o caminho. Eu só conheço o meu caminho.
Eu não posso julgar o caminho dos outros. Então, que nós possamos lembrar que a lei divina ou lei natural, ela vai dizer basicamente o seguinte: cada um de nós é portador de uma centelha de Deus. Cada um de nós deve respeitar essa centelha e deve reconhecer no nosso próximo essa centelha também. E aí nós vamos estar trilhando o caminho da lei natural. Não há nenhum irmão entre nós que não seja passível de recuperação do caminho de Deus. Não há. Isso há vários ensinamentos. Vários. Falando de outras religiões, o budismo conta a história de um assassino que um dia, encontrando Buda, Buda lhe diz: você vai me matar? Ele diz: vou, porque eu sou um assassino. Ele falou: então tá bom, cumpra seu dever. Mas você não vai me dizer nada? Ele diz: sim. Pegue a sua espada e corte aquele galho da árvore. E ele corta o galho da árvore. Ele fala: tá, agora põe o galho de volta e faz ele florescer. Eu falei: isso eu não consigo. Ele falou: eu consigo. E põe o galho floresce. E aí o assassino joga a espada no chão e diz: há alguém que sabe mais do que eu, e eu vou te seguir. Era um assassino, mas conseguiu mudar o caminho. E nós todos, portadores de uma centelha de Deus, podemos mudar o caminho. Se o teu dia está difícil, se você vê problemas na sua frente, pense que talvez eles não sejam problemas. Chame eles de oportunidade de aprendizado. Pense que talvez você possa com eles aprender mais. E pergunte o que é que você tem para aprender. Se o dia do teu irmão está difícil, faz o dia do teu irmão um pouquinho mais fácil. Às vezes com um sorriso. E a gente esquece. A gente esquece de dar bom dia. A gente reza pelo cara que está lá na China, como dizia o meu amigo, a 10 mil quilômetros é fácil de amar. Mas não fala bom dia em casa. E aí eu posso começar fazendo isso. Eu posso começar sorrindo para as pessoas. Ai, mas você ontem foi grosso comigo. Não tem problema. Eu sorri. Porque às vezes isso é o que a pessoa precisava para mudar o seu dia a dia, para perceber que é digno. Que a maioria das pessoas que faz com que o outro sofra não se sente digno. E a hora que você percebe que você fez o outro sofrer, é um dos momentos de maior dor. Quando você se vê vilão, é a maior dor. Então que nós possamos respeitar a nossa centelha de Deus e a centelha de Deus do nosso irmão. E sem dúvida nós vamos estar seguindo o caminho da lei divina, da lei natural. Porque é natural o amor. A gente sente isso. Quando eu estou no meio de pessoas que eu gosto, quando eu estou no meio de pessoas que me recebem bem, eu me sinto bem. Isso é natural, é da nossa natureza. As crianças mostram isso. A criança que está teimando, quando ela é abraçada e recebe amor, ela deixa de fazer manha. E nós também, às vezes, precisamos receber amor para deixar de fazer manha. Então esse era o recado. Que a gente medite mais e peça menos. Que talvez a gente peça tanto que não dê tempo para Deus responder as nossas perguntas. Ou Ele está tentando responder e você não dá espaço. Dá vontade de ficar quieto, escuta. Então dê tempo para escutar as respostas de Deus, e elas vêm dos lugares mais esdrúxulos, mais estranhos. Mas presta atenção, porque elas vêm. E é mais um motivo para a gente agradecer, porque a gente está sempre recebendo respostas. Às vezes, quando eu me preparo e eu estudo para dar uma palestra, eu resolvo tanto problema meu, vocês não imaginam. Quando eu estou falando, quantas coisas não caem para mim assim, tipo, olha cara, se toca. Então é importante também fazer isso. E que a gente possa agradecer, porque as respostas vêm sim. Às vezes nós é que somos meio teimosinhos. Eu quero agradecer mais uma vez o convite, agradecer aos que vieram na terça de carnaval, e lembrando que o Marcelo falou, quando a gente vai estudar a vida de Jesus, o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho numa festa de casamento. Então ele tinha uma certa seriedade, mas ele gostava de festa.
Então a gente pode entender que nós podemos festejar, nós podemos estar nesses dias de feriado com os nossos familiares, nós podemos dizer que bom que você está aqui, nós podemos descansar, sim, sem precisar cair nessa mesmice exagerada, mas nós podemos festejar sim. E que muitas vezes é através da alegria e do sorriso e não daquela seriedade carrancuda que eu atinjo um pouco mais a humanidade do meu irmão. Que a gente possa sorrir mais. É bom para os músculos do rosto. Diminui também a sudorese, você não vai ficar tão fedidinho. É muito bom sorrir. Então que a gente possa fazer isso, sorrir, brincar respeitosamente sempre. Mas brincar, trazer uma alegria à vida das pessoas e a nós. Por que não? Afinal, o maior mandamento, segundo Jesus, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. E aí eu preciso ver como é que eu estou me amando, para poder amar bem o próximo. Que o carnaval de vocês seja ótimo, que vocês brinquem bastante, se divirtam, aproveitem os momentos felizes com suas famílias, com seus entes queridos, mas que se lembrem que a gente pode sorrir, que a gente pode lembrar que todos nós somos dignos de caminharmos juntos. Não na frente de ninguém, não atrás de ninguém, mas ao lado. Um bom final de semana. Obrigado.